Tem? Ok, tá bom. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Hoje estou aqui exatamente com este tema, sociedade. Tem a ver com a sociedade. Parece que não, não é? Sociedade. Que sociedade nós temos nos dias de hoje? O que é que nós esperamos exatamente? Eu sei, não é? Vou começar assim. Eu sei que muitos, não é, já deram as suas opiniões, já falaram sobre este caso, não é? Mas cada um da sua maneira, não é? Cada um à sua maneira fala deste caso. Também é um caso sensível, não é? É um caso sensível. Parece que não é? Muitas das pessoas vão dizer que é uma distraição, mas para mim há assuntos até onde não é, nós devemos não é meter a colher, não é? Uma coisa é termos áudios esses de conversas disseminadas, outros é disseminarem, não é, por si só, não é? Muitas das pessoas até que vazam mesmo, não é, os seus vídeos de nudez. Muitas dessas pessoas, não é, procuram exatamente fama, não é? Muitas das pessoas estão perdidamente em busca de fama de qualquer forma, usando, não é, todas as armas necessárias, não é? Não importa, não é, de que tipo de armas são usadas aqui, não é, nas redes sociais, mas olhando pela sociedade que nós temos nos dias de hoje, deixa-nos um bocadinho assustados, não é? Eu estou fazendo uma introdução, depois já entro lá no assunto, não é? Mas o tema hoje é sociedade. Que tipo de sociedade nós temos, não é? Quando olhamos assim, não é, diante destas figuras consideradas figuras públicas, consideradas essas influencers, consideradas essas, não é, famosas, não é? Mas será que é isso que nós queremos exatamente? Não é? O que é que nós esperamos dessas figuras públicas? Será que são consideradas mesmo figuras públicas? Devem ou não serem consideradas figura pública? Ao meu ver, não. Ao meu ver, não. Eu vou dando aqui alguns acenos em algumas pessoas. Eu estaria aqui a falar ontem de um tema que eu teria dito que eu iria falar, mas hoje vim cá, né, para falar então sobre sociedade. Que tipo de sociedade nós temos nos dias de hoje, não é? O que é que nós esperamos exatamente destas figuras, não é? Quando nós olhamos a essa figura, não é? O que é que nos falta, não é? O que é que nos falta? O porquê que eu vim cá falar sobre esse assunto? Porque envolve criança no meio, não é? Criança no meio. E eu vim cá falar hoje exatamente pelas crianças.
Poderia ou não estar aqui a falar sobre esse assunto. Não é pensei tanto neste assunto, mas o meu o meu subconsciente não é diz que devo sim falar do assunto que envolve no meio crianças. Quando nós falamos sobre famílias estruturadas ou família desestruturada, este é o sinal em que não é se tem demonstrado aqui que existem muitas famílias desestruturadas, não é? Quanto à questão da exposição, não é? Sabemos nós que muitas dessas senhoras, não é, escolheram exatamente, não é, esse caminho, escolheram exatamente esse caminho como forma de serem, não é, serem reconhecidas, não é, de todas as formas, escolheram esse caminho para poderem, não é, ganhar visibilidade de todas as formas. E quando nós olhamos, não é, quando nós olhamos a essas pessoas, não é, nós esquecemos que por detrás dessas pessoas têm filhos, têm crianças e muitas delas são envolvidas diante desses escândalos. Sabemos nós, pois a essa visita que ela teve não é, em Benguela, acabou por carregar também a sua filha menor, uma criança indefesa, uma criança que carece da atenção não só da sociedade, mas também que carece da atenção do governo. Não sei se nós temos governo naquele país, não sei se nós temos autoridades, não sei se nós temos instituições essas que defendem as famílias, não sei se nós temos instituições essas que defendem, não é, o estatuto da criança. Parece que não. Nós vivemos em um mundo, não é, onde o direito das crianças tem sido atropelado, né? Independentemente da situação em questão, não é? Quando nós olhamos assim, nós temos acompanhado aqui N situações, não é, que nos chama a atenção diante da nossa sociedade. Tivemos ali bem há pouco tempo, não é, a situação da senhora Sarafina, onde muitos, não é, pois ela ter, não é, o seu bebê, não é, nós acompanhamos exatamente, parece que não, nós acompanhamos sim, nós acompanhamos, não é, não houve ninguém que conseguiu pôr, não é, consciente a Sarafina. Após o parto, como é que ela foi, como é que ela se posicionou diante das redes sociais com um parto, não é, fresquinho, criança foi exposta de tal forma, onde as pessoas só conseguiam, não é, ver, não é, elogios, não conseguiram exatamente fazer uma crítica construtiva para que, não é, aquela criança pudesse ou poderia ser protegido nos olhos da sociedade. Quem são essas pessoas que estão incluídos nessa sociedade? Somos todos nós, muitos deles, os que partilham, não é? Os que disseminam. Muitas dessas pessoas vejam esta ação como não é normal. Não é normal. Não é normal. Nós temos uma sociedade doentio. Nós temos uma sociedade perdida. Nos dias de hoje temos uma sociedade perdida, não é? Onde nós estamos incluídos, todos nós, porque quando nós deixamos, não é? Quando nós passamos a normalizar situações como essa, então a nossa sociedade está doente, não é? Precisa de ser resgatada, não é? Ainda vou tocar um bocadinho aqui na questão da Sarafina, não é? Como é que depois, não é, qual é o fim que foi, não é, para a Sarafina? A Sarafina acabou por perder o bebê, não é? Pois a essa perda, onde houve pessoas a se manifestarem, porque ela foi uma mãe, não é, mal comportada, não foi uma mãe, não é, protetora, não é? Nós exatamente estamos a ver aqui, e pós essa situação, a Sarafina passou por outro processo, onde nós estamos a acompanhar exatamente, não é, esse tal processo, onde algumas vezes ela já tem saído fora, não é, daquilo que
ela tem nos mostrado, tanto quanto aqui nas redes sociais, tanto quanto não é, em fóruns esses privados. Não é? Mas ela acaba por trazer novamente em fóruns esses das redes sociais. Soubemos nós, sem esquecer, soubemos nós que a Serafina está novamente grávida. Não é? O que será? O que será deste bebê? Que tipo de sociedade nós somos? Não é? O que nós esperamos exatamente pós o nascimento desse bebê? Não é? Após este processo, nós acompanhamos aqui também a saída, não é, a prisão desta senhora que é a Nete Nahara, não é, onde muitos dos seguidores, muitas das pessoas resolveram então, não é, se manifestar perante, não é, a justiça. Muitos de nós fizemos manifestação porque envolvia uma criança, porque os filhos devem estar, não é, ao lado da sua mãe, não é, onde nós, não é, tivemos que, não é, dispersar as nossas energias, não é, pedir então ao desgoverno, que é o governo do João Lourenço, ou o desgoverno do João Lourenço, não é, a soltura da mesma. Não é? Onde, por sua vez, acabou de se fazer, não é, este tal processo do indulto. Não é? Se forem a ver diante das redes sociais, muitas das pessoas que foram pedindo ali, não é, a soltura, não é, o perdão, não é, desta senhora, uma delas que mencionava muito sobre o indulto, sou eu, não é? Não é? Vendo a situação das crianças, o que as crianças estavam a passar, não é? Então resolvemos então falar ou então exigir com que, não é, esta senhora pudesse sair da cadeia. Hoje em dia nós estamos a acompanhar novamente esta situação, não é? O problema não é ela, o problema é as crianças que se encontram, não é, no seu seio, não é? As crianças, existem duas crianças que precisam de ser socorridos. Se tivéssemos em países este sério, não é, a justiça já teria, não é, mãos a medir diante dessa situação. Envolve uma criança que foi retirada de uma província para outra, onde a mãe então fez questão de fazer essa sanzala toda, essa pouca vergonha, que muitos deles estão a apoiar, muitas das páginas esqueceram-se, não é, que para além dessa situação existe uma criança. Por que não acionarem essas instituições? Por que não acionarem as instituições que defendem os direitos dessas crianças? Não é? O que faz com que essas pessoas não acionem as instituições que defendem a família, não é? E quando nós falamos sobre instituições essas que defendem a família, nós estamos a falar também, não é, das tais mamães da OMA, as tais mamães da Lima. Onde é que estão essas mamães que dizem que defendem os assuntos das mulheres? Vou só sair um bocadito aqui, não é, do tema. Quando nós falamos sobre mulheres, existem mulheres que dão para ser, não é, apoiadas. Há mulheres que não dá. Quando nós falamos do feminismo, há mulheres que não dá para serem apoiadas. E quando nós falamos sobre, não é, muitas das mulheres não têm piedade de falar sobre outras mulheres. É estas situações aqui que faz com que nós não metemos a colher, não é? E viemos mesmo para cima. Isto não é um julgamento, mas é mostrar o que está acontecendo exatamente, não é, na nossa sociedade. Que tipo de sociedade nós somos hoje, não é? Que tipo de famílias nós temos hoje? Nós estamos a falar de famílias essas destruturadas. Quando nós olhamos diante dessa situação e olhamos aqui, não é, as crianças, não é, as crianças encontram-se em momentos esses de perigo. Essas crianças precisam ser socorridas. Parece que não. Nós estamos a falar de seres humanos, nós estamos a falar de famílias, nós estamos a falar de pessoas, não é? Então
não é? Precisamos nós começar não é, a fazer lives consciente, não é? Fazer lives esses educacional, não é? O que eu tenho acompanhado aqui nas redes sociais, principalmente aqui no TikTok, desde que houve esses escândalos, não é? As pessoas tentam minimizar, ai, não é? Ela, não é? Esta é uma vida que ela sempre, não é? Teve, é a profissão dela, ninguém deve, não devemos, sim, a profissão. Então, nós também temos muitas senhoras que trabalham nesta área, não é? Que muitas delas você não é vendo a figura, não é? Você não acredita por quê? Porque são pessoas essas que, não é, por sua vez, protegem, não é, acima de tudo os seus filhos, protegem, muitas delas são casadas, mas acabam por estar também neste mundo, não é? E muitas delas não vêm se expor a tão baixo nível como nós estamos aqui a ver. Quando nós falamos sobre o feminismo, é preciso termos cuidado de defender essas causas do feminismo. É preciso termos cuidado de defendermos as causas de certas mulheres, não é? Isto não é como é que eu vou dizer, um julgamento, mas é mostrar o quanto existe um perigo diante, não é, da situação dessas crianças. São duas crianças envolvidas aí nesse meio. Nós estamos a falar de duas crianças envolvidas neste meio. Não é? Quando nós falamos de educar ou proteger os nossos filhos, não é só apenas dar de comer, como muitas das pessoas acham, porque ela dá de comer bem os filhos, porque os filhos, não é, vestem bem. Não, a forma em que nós temos, não é, levado a nossa vida, tanto quanto em fóruns esses familiares, em fóruns esses, não é, fora, não é, para além, aqui como nós estamos a ver aqui, fóruns esses das amizades, o que é que nós, não é, o que é que nós estamos a fazer, não é? Que tipo de educação nós estamos a dar nos nossos filhos? Porque isso tem a ver com a educação de base. Quando nós olhamos a essa figura, não é? Nós temos que refletir exatamente na profundeza. Quando nós falamos sobre família, o que é uma família? Família é a base de todo, não é? A família é a base, não é, da educação, a família é a base da proteção, a família é a base, não é, de todo o desenvolvimento de um ser humano, não é? E quando nós olhamos aqui por essa figura e olhamos pela figura não é, porque eu acompanho um bocadinho, não é, para eu poder então observar o comportamento, não é, de certas pessoas. Quando nós olhamos na figura familiar dela, é uma família destruturada em todas as formas, não é? Em todas as formas, a partir da avó, da mãe, dos irmãos e por aí fora, não é? E acabamos por ter aqui, não é? Como é que essas crianças, não é, vão estar no futuro, não é? Como é que essas crianças vão estar no futuro? Já é hora do governo, não sei se eu consigo tratar de governo, não é? Já é hora, não é, do governo tomar, não é, o poder de dar um basta a essa situação. Já é hora das mamães, e eu me dirijo aqui diretamente a essas mamães que se dizem mamães da Lima, mamães, não é, da OMA, para que as mesmas possam debater sobre esses assuntos que têm a ver com a sociedade. O que é a sociedade? Quem nós somos? Não é? Que tipo de sociedade nós temos nos dias de hoje? É isso que nós queremos. É desta forma que nós vamos ajudar, não é, com que o nosso país desenvolva, não é? É desta forma que nós queremos mudança no nosso país. Se o governo não tem mãos a medir a esse tipo de comportamento, não é? Se olharmos aqui um bocadinho para trás, não é? A Sarafina também teve o mesmo posicionamento, não é? Tal qual a essa senhora, onde, não é, foi-lhe posto uns dias na cadeia, que deveria mesmo estar na cadeia dos dias, não é? O porquê que eu vou dizer isso, não é?
E foi proibida também a voltar novamente a atuar naquela província. E isto também tinha que acontecer exatamente com esta senhora, não é? Eu gostaria de perguntar onde é que estavam as autoridades dessa província, não é? Tanto quanto as autoridades tradicionais, tanto quanto, não é, a polícia. Onde é que estavam as autoridades para que isso pudesse acontecer na via pública? Atentado ao pudor. Se fosse em países esses organizados, países esses sério, essa senhora hoje já não estaria ali, não é? Nós temos déficits, não é? Déficits esses que precisam de serem reparados, não é? Quando nós olhamos por essa figura, não é? O que é que nós queremos exatamente? Não é? Sabemos nós que essas figuras, não é? Essas figuras têm sido acompanhadas por menores de idade, não é? Essas figuras têm sido acompanhadas por várias crianças. Então, o que é que nós queremos exatamente com o futuro dos nossos filhos? O que é que nós, não é, vamos dizer quando os nossos filhos vão se deparando com este tipo de figura? Não é? É isso que nós queremos, não é? Esse futuro que nós preparamos para que os nossos filhos possam abraçar, não é? Não basta só estarmos diante das lives, só preenchendo, ganhando like, ganhando visibilidade, mas precisamos tocar no assunto. Existem duas crianças. Existem duas crianças. Já é hora, vocês seguidores, não é? Vocês os famosos, vocês que se dizem famosos, vocês que se dizem as figuras públicas, já é hora de vocês poderem falar sobre esses assuntos. Já é hora de vocês darem um basta, não é? Vocês da televisão angolana, vocês da mídia angolana, já é hora de vocês começarem a fazer, não é, programas esses educacionais, programas esses que envolvem a sociedade, que envolvem o crescimento, tanto quanto da mentalidade do cidadão. Já é hora de começarem, não é, a terem programas esses que possam envolver, não é, a vida do futuro, não é, das nossas crianças. Não é com estes temas, com essas figuras. O que nós vimos aqui diante das nossas redes, das nossas televisões angolanas é uma pouca vergonha. Programas esses que não acrescentam, programas esses que não envolvem o futuro da criança, programas esses que não protegem famílias, não protegem a sociedade, não é? Programas esses que sem nexo, não é? Quanto à questão aqui da exposição dessa senhora, não é? Sabemos nós que nós os angolanos temos, não é? Gastamos muito a nossa energia, não é? A partilhar conteúdos como estes, a partilhar, não é, nudez desta mesma senhora, queimamos muito tempo, e aquilo que eu tenho presenciado aqui principalmente aqui no TikTok, são muitas das senhoras que dormem a falar sobre, não é, este posicionamento com relação a esta exposição dessa senhora, mas o que elas deveriam falar não tocam exatamente na profundeza, o que estas senhoras, não é? Por isso é que nós, quando falamos sobre temas das mulheres, é difícil, temos que começar a meter em conta que falar sobre, não é, temas esses que envolvem mulheres é difícil. E é difícil também estarmos aqui às redes sociais defender senhoras como estas, não é? É difícil nós estarmos aqui nas redes sociais a defendermos temas esses sobre mulher, é difícil falar sobre mulher. Então, quanto à questão aqui desta senhora, não é? Já chega. Onde é que estão os seguidores dessa senhora, não é? Em vez de nós estarmos só, não é, a dar likes, a apoiar, não é, a tal como vocês tratam ela como Yaya, porque não trazerem nova forma de pensar, trazer nova luz a essa senhora? Sabemos nós que após a sua soltura, não é, ela deu alguns depoimentos ali, onde, por sua vez, também acabou por dizer que o João Lourenço não é o João Lourenço não é, foi tocado por Deus e por aí fora, não é? Onde, não é, ela também acabou por desrespeitar o próprio advogado, não é?
Quando nós falamos sobre não é, programas esses de ressocialização, não é, foi lhe dado sim um programa de ressocialização onde teve incluída ali a senhora Canguimbo, não é? A tal dita, não é, como a psicóloga da mesma, não é, onde, não é, por sua vez, teve a acompanhar, não é, em determinadas semanas, não é, a sua saída, não é, e por sua vez, não é, o advogado também teve a mesma preocupação, não é. Pós a esse processo, o que que acontece? Ela fez uma live desmentindo tudo aquilo que não era bem aquilo. Então nós acabamos de ver aqui uma pessoa não arrependida, uma pessoa que não vale a pena as pessoas estarem aqui a apoiar, não é? É difícil falarmos sobre tema mulher, não é? Se me perguntarem assim o porquê que eu não defendo o feminismo, por causa dessas situações, como é que nós vamos nos posicionar, não é? Quanto a essa questão ou quanto a essa situação, essa pouca vergonha em via pública, como é que nós vamos defender uma mulher se é esta que se expõe, não é, que põe em risco os seus filhos, que põe em risco, não é, a vida, não é, não só a vida dos seus filhos, mas também a vida, não é, dela própria. Como é que nós vamos defender? Com que cara nós devemos defender o assunto desta mulher? Não é? Com que cara nós devemos nos debruçar sobre o tema mulher? Não é? São essas situações. Não é? É aquilo que eu também estou acompanhando aqui, algumas diaconisas aqui, não é? Muitas diaconisas aqui que estão a vir falar sobre esse tema por causa de alguns tais dito, não é, profetas que estão a falar sobre a posição desta senhora, não é? Muitas dessas diaconisas também carecem de muita atenção nossa, não é? Outro dia eu vou falar aqui um bocadinho sobre essas tais diaconisas, não é? Como é que elas surgiram, não é? O porquê que ultimamente tem havido aqui muitas diaconisas, por causa de circunstâncias essas que tem havido no meio da sociedade. Que tipo de sociedade nós somos hoje, não é? Que tipo de crentes nós temos hoje, não é? Que tipo de educação nós temos hoje, não é? São N situações aqui que carecem da atenção de todos nós. Minhas manas, meus manos, vamos deixar de apoiar comportamentos como estes. Vai haver sempre pessoas a dizer, não, este é um tema para distrair. A mim isto não me distrai. Eu estou a tocar exatamente na questão sociedade. Que tipo de sociedade nós temos? Quem nós somos? Não é? Que tipo de famosos nós temos em Angola? Não é? Que tipo de figuras públicas nós temos nos dias de hoje? Não é? Quem são elas? O que que elas fazem exatamente para que, não é, o nosso país possa desenvolver? Que tipo de influências ou influencers esses são, não é? Ou que tipo de influência eles têm, não é, demonstrado para que a sociedade seja influenciada pelos seus trabalhos? É isto que nós temos? É isso que nós temos? Então é preciso termos muita atenção quando nós falamos sobre, não é, sobre a sociedade ou sobre, não é, estas figuras públicas. Que tipo de figuras públicas nós temos em Angola? É uma vergonha. Que tipo de figuras públicas nós temos, não é? Dá-me até náusea quando nós falamos sobre as figuras públicas angolanas. O que elas fazem, não é? O que elas trazem, o que elas acrescentam exatamente na sociedade, não é? Como é que nós podemos, não é, como é que eu vou dizer, que tipo de exemplo nós vamos tirar, não é, com relação a esta figura, não é? Pois, série sendo, não é? Mas muitas dessas são consideradas figura pública. Eu, ao meu ver, eu não considero essas senhoras como figura pública, não é? Mas como um antro, não é, de perdição, tanto quanto para a sociedade, tanto quanto no seio da sua família. Que tipo de exemplo essa está a dar, não é?
mãe de um rapaz, de uma menina, não é? A forma em que ela tem estado, não é, diante dos seus filhos, acha que isto, não é? Que isto não é exemplo, não é exemplo. Tudo bem, há mães, vamos falar aqui de outros países, há mães que estão neste mercado, onde os filhos não se apercebem que a mãe está neste mercado, onde não é, muitas delas também são casadas e muitos dos parceiros não sabem que a mulher, ou então, não é, trabalham, não é, nesta via, não é? Que tipo de governo nós temos? Que tipo de governo nós temos? É aquilo que se diz quando nós estamos a fazer algumas lives, não deveríamos falar sobre, não é? Não deveríamos chamar a responsabilidade ao governo. Temos sim o direito de chamar a responsabilidade ao governo, não é? Diante dessas situações, são situações essas feitas em praça pública, não é? Onde existe crianças, onde existe autoridades tradicionais, onde existe autoridade, não é? Onde existe a polícia, onde existe, não é, N instituições que deveriam tomar o poder de, não é, fazer alguma coisa com relação a esta pouca vergonha. É uma pouca vergonha total, não é? Eu pergunto aqui, onde está as tais influências que se dizem influências essas digitais que deveriam falar sobre este assunto? Onde estão as figuras públicas, não é, que deveriam falar sobre este assunto? Não é? Já é hora de começarem a serem figuras públicas, não é, de verdade. Já é hora de começarem a serem, não é, pessoas essas reconhecidas de verdade, não é, com responsabilidade, olhar diante dos acontecimentos da sociedade, diante dos acontecimentos, não é, da proteção dos menores, das famílias, acima de tudo, não é? Eu não queria falar sobre o tema, mas deu-me aqui uma vontade de eu poder falar. Estaria aqui a falar sobre, não é, etnias, culturas e por aí fora, mas isto também tem a ver conosco, sociedade, não é? Sociedade, que tipo de sociedade nós temos nos dias de hoje? Uma sociedade doentio, uma sociedade que se debruça em temas esses que não é que não desenvolve a mente do cidadão. Eu vou tocar aqui num assunto que teve também ontem, por acaso teve aqui a assistir, não é, o programa que o Fly, não é, teve a fazer com um professor, não é, com um professor, onde, não é, havia poucas pessoas assistirem aquele programa, 2000 ponto, não é, 2.000 pessoas, ponto, vírgula, não é, 2 ou 3, não é? Se repararmos nos programas passados, não é, onde foi envolvido aqui a disseminação dos áudios, não eram 40 mil, não é, 47 mil, uma coisa assim, ou 45 mil pessoas assistirem aquilo. Quanto à questão da educação, não é? Foi um programa de mais ou menos de pouca audiência. O que acontece exatamente, não é? O que acontece? É claro que a nossa sociedade está inclinada a essas situações, não é? Não é? Prefere queimar mais tempo a essas situações do que propriamente queimar, não é, tempo a situações essas que envolvem a educação do ser humano, não é? São situações que não está em seu juízo. Não, mas vou responder aqui, se ela não está nos seus perfeitos juízo, não é, como teriam dito que tem uma psicóloga, não é, essa psicóloga deveria tomar, não é, posição, ou então, já que, não é, ou então, não é, chamarem psicólogos, psiquiatra, psicanalista, para poder então entender sobre a situação desta senhora, né? Diante da família, é uma família destruturada. Eu acompanhei ali a live que ela fez com a avó. Não é? Sabemos nós que diante de uma família, uma avó, não é uma figura importante para a nossa educação. Quem teve avô, quem teve bisavô, eu, por exemplo, tive avô, tive bisavô, mas não é, as minhas avós, as minhas bisavós nunca foram pessoas essas,
não é fora, não é dos parâmetros da educação da família. Quando se tocava em algumas situações essas que tinham a ver com a educação, as minhas avós estavam ali, a minha bisavó estava ali, porque eu cresci com um bisavô, né? Os meus pais estavam ali, às vezes eram envolvidos, os meus avós eram chamados, não é? Os tios eram chamados, não é? Já é hora de nós começarmos a dar importância, não é? Às nossas famílias. Não é? Muitas dessas pessoas não ouvem. Tudo bem, vamos dizer, porque ela cresceu em uma situação, em uma situação, não é, muito, como é que eu vou dizer, como é que se diz, em uma família desestruturada, onde ela não conseguiu encontrar equilíbrio, mas já é hora dessa senhora encontrar equilíbrio, não é? Fala-se muito da vivência na infância. Muitas das pessoas passam por certas situações na infância, não é? Quando certas pessoas chegam a esta idade, acabam por procurar formas de poder, então, se organizar. Não é? Já é hora dela se organizar. Quando alguém decide, não é, formar família, já é hora das pessoas se organizar, prestar atenção aos seus filhos, não é? Dar uma educação de proa, dar uma educação segura, não é? Dar segurança aos filhos, que estes filhos, ao meu ver, esses filhos não têm segurança, essas crianças não têm proteção, essas crianças estão atirados, não é, de qualquer forma, essas crianças estão a ser, não é, tratados de tal forma, não é, de tal forma, quando nós falamos ao mesmo tempo, também estou aqui na cozinha, não é, família, ao mesmo tempo, não é, ao mesmo tempo, nós estamos aqui, não é, não só para partilhar, mas também falar dos assuntos. Não, acha normal muitas das mães ali a fazerem lives, a dormirem nas lives, mas não falam coisas concretas, não tocam diretamente nos assuntos, no que diz respeito sobre a proteção dos menores, não é? Não tocam nos assuntos como deveria ser. Quer dizer, fizemos um programa e acabamos por, não é, normalizar. Não, porque ela até já teve, ou porque ela até trabalha nesta área, ou porque, não é, nós já estamos acostumados. Não, nós não estamos acostumados. Fala por si. Nós não estamos, não é, principalmente eu não estou incluída a esse pacote. Não é, quando nós falamos, nós angolanos, não é, gostamos desses programas. Não, eu não gosto desses programas, não é? Mas estou aqui para dar a minha opinião, estou aqui para poder dizer que nem todos devem apoiar esse tipo de comportamento, não é? Nós estamos a destruir, não é, exatamente, não é, a nossa sociedade com este tipo de ação, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de aceitação. Nós estamos a destruir a nossa sociedade, não é? Como é que, quando nós olhamos assim, não é, nas nossas adolescentes, o que é que nós pensamos? Não é? O que é que nós pensamos? O que é que nós estamos a ver? Uma sociedade organizada, uma sociedade, não é, educada, uma sociedade, não é? Que tipo, são as N situações que nós temos que começar a falar aqui. Nós tínhamos que bombardear aqui o governo angolano. Tudo bem, saiu agora na cadeia, mas já que não se emenda, não é? Então que retirem as crianças. Retirem, eu sou daquela que venho cá dizer que apoio a retirada das crianças para que as crianças sejam protegidas. Para que as crianças, não é, sejam, não é, protegidas. Eu sou daquela que venho mesmo apelar aqui ao governo angolano para retirarem os filhos. Não é? Quando a cabeça não funciona bem, então as instituições devem tomar, não é, medidas com base, não é, a proteção das crianças. Onde é que está o INAC? Tem medo de agir? Tem medo de agir diante desta senhora? Não é? Então é preciso começarmos aqui a deixar bem, não é, as coisas delineadas com relação à segurança dessas crianças.
o INAC, esse é o papel do INAC. Se fosse aqui na Europa, seria a CPCJ. Nós mesmo tínhamos que denunciar esse caso. Então, vocês que estão em Angola, em vez só de estarem a apoiar a vossa naná, apoiem a retirada dos filhos para que os filhos possam estar em segurança. Não é? Se olharmos aquela família, não é? Que tipo de família, não é, essa senhora tem? Uma família totalmente, não é, desorganizada, uma família totalmente, não é, fora do anormal, uma família que carece de apoios, esses, não é, de especialistas preparados, não é, não é, diante desses comportamentos precisa de pessoas especialistas que olhem um bocadito, que estudem um bocadito o comportamento dessa família, não é? Estudem o comportamento dessa família, não é? É hora de salvarmos a tempo, não é, a essas crianças, porque essas crianças precisam de serem socorridas no momento certo, na hora certa. Então este é o momento quando alguém, não é, falou-se muito aqui sobre, não é, falou-se muito aqui sobre sobre o retrocesso, não é? Pós a saída da cadeia, existe um retrocesso onde as pessoas por si, não é, queiram recuperar o tempo perdido, não é? Foi-lhe dada oportunidade, foi-se feito campanhas, foi-lhe feito, não é? Foi feito, não é? Alguns programas, não é, de contribuição, como bazar, foi feito um bazar, não é? Foi convidada em alguns programas para ela poder então recuperar, não é, o seu nível, não é, ou a sua situação financeira, onde ela já deveria começar a prestar atenção, não é, começar a mudar o seu comportamento na sociedade, não é? Tanto quanto também existe um retrocesso na parte não é, financeira, profissional. Sabemos nós que ela trabalha por essas vias, mas não é, esta senhora teve muitos apoios. Essa senhora recebeu muitas contribuições, não é? Já é hora dessa senhora dizer que não é, basta dessa situação, basta desta pouca vergonha, não é? Quando nós falamos sobre a educação, nós queremos dar dinheiro, não é? Nós estamos a educar a sociedade, nós não estamos a educar a sociedade, não é? Devemos nós dar, não é? Devemos nós dar, como é que eu vou dizer, a cana para que essas pessoas possam pescar, mas de forma esta, não é? De forma esta consciente, de forma essa organizada, não é? Nós queremos achar que, não é, o comportamento dessa senhora, não é, o comportamento dessa senhora é um comportamento, não é, que vale a pena, não é, junto das nossas mais jovens, que é a nossa sociedade, que os dias de hoje também está perdida, não é? Estamos a falar de crianças essas que ultimamente também estão nessa via da prostituição, vias essas, não é? Como é que eu vou dizer? Crianças essas que estão metidas em mercado esses, não é? Da bebida alcoólica, estamos a falar de crianças essas que também acabam por se desviar por causa desses escândalos. Será que isso é exemplo? Este é exemplo para a sociedade? Não é? É isso que nós queremos? Este é o aprendizado que nós queremos? Que as nossas crianças venham seguir? Não é? Este é a influência, não é, que os nossos filhos devem seguir? Será que é mesmo isso que nós queremos? Não é? Será que é isso que os filhos esperam da mãe? Não, não é isto que os filhos esperam da mãe. Não é? Hoje em dia, não é, os filhos são pequeninos. E depois? E depois? Aquela menininha, não sei quantos anos tem, já acompanha a mãe nesses ambientes, não é? O que ela acha exatamente da mãe? Não é? Que tipo de educação essa mãe está a dar, não é, na sua filha, ainda mais uma menina? E ela diz se a filha no futuro quiser ou entrar por essas vias, é normal. Ela já está a prever o futuro, usar a sua filha de todas as formas para poder, não é, levar o mesmo exemplo. Não é? Quem quiser ver, acompanhar estas
essas tais ditas palavras, está nos vídeos dela. Está nos vídeos dela. Nós queremos normalizar. Isso não é para normalizar. Não é uma mãe pensar no futuro já da filha, que vai ser uma futura, não é, PTO, não é? Ou trabalhar nas vias, não é? Usar a cor da filha, usar o cabelo da filha, usar, não é, a boniteza da filha para que ela no futuro tenha lucro. Isto é real? Isto é real? Que tipo de sociedade nós temos? Que tipo de sociedade nós temos? Que tipo de figuras públicas nós temos? Que tipo de instituições nós temos em Angola? Não é? Que tipo de sociedade nós temos? É isso que nós temos que começar a questionar. Que tipo de sociedade nós temos? Será que é isso que nós queremos na nossa sociedade? É isso que nós queremos no nosso país? É com esse tipo de pessoas, quer dizer, não é? E nós queremos achar que essas pessoas, tipo, são pessoas essas que são, não é, que muitos, não é, têm facilidade de aceitar, não é? Como futura pastora, futura deputada, futura não sei quê, futura... Oh, senhores, é uma vergonha total. Nós olharmos, não é, por essa figura, dá-me a impressão que ela estava no hotel com a filha e eu estou a ler aqui o comentário aqui da Jojo, não é? Ela diz assim, dá-me a impressão que ela estava no hotel com a filha e acompanhada de um homem, não é? E são essas situações que as pessoas, ou que as famílias, os amigos, os que se dizem amigos dessa senhora devem tomar posição certa. Eu estive aí acompanhada, não é, uma senhora que parece a Tuga Agressiva. Falou muito bem, sim, falou muito bem. Chegou a hora de começarem, não é, como é que eu posso dizer, como é que se diz então? Chegou a hora de começarem a denunciar esses casos. Chegou a hora, ela tem razão sim, a Tuga Agressiva tem razão sim de dizer, é a única que apareceu ali a dar a sua cara, a defender a segurança, a defender a proteção das crianças, a defender, não é? Não é? É a única que se expôs até agora, não é, falar sobre o caso desta senhora. Até dá náusea, dá para falar o nome dessa senhora, para não dizer que eu estou aqui a fazer aproveitamento. Eu até prefiro não falar o nome, porque dá náusea, não é? Alguém que se diz figura pública, alguém que se diz, não é, influência, que influencia muita gente, não, influencia em situações essas ao contrário, situações essas erradas, não é? Faz crer que a vida só se constrói desta forma. Já não tem outras vias de poderem construir as vidas, já não tem outras vias de poderem ser famosos, já não tem outras vias, não é, de poderem ser reconhecidas. Esse imediatismo que muitas das jovens, muitas das senhoras têm levado, não é, diante a essa situação, só tem trazido aqui, não é, desastre em algumas famílias, não é? O que faz? Faz com que as famílias ficam todas desnorteadas, perdidas, sem saber o que fazer, por causa dessas situações. A luta desorganizada, não é, a luta, não é, diante da busca da fama, tem levado muitas das famílias, não é, em situações essas triste, destrói família. E quando nós estamos a falar sobre a busca desesperadamente sobre a fama, nós não vamos só ficar no assunto ou no tema desta senhora, como por exemplo muitas das lives que têm sido feitas, não é, aqui nas redes sociais, não só muitas das figuras públicas que se consideram figuras públicas, pessoas, essas influências que dão a entender para que eu possa ter uma vida, não é, organizada, para que eu possa subir na vida, devo casar com um homem casado, devo ambicionar o marido de outra pessoa, não é, devo destruir a vida da outra pessoa, não é, não se importam nada de serem a terceira mulher, não é, só para terem melhores condições financeiras.
Isto são exemplos, não é? Outro dia eu vou vir cá falar sobre esta outra figura, porque precisamos nos começar a tocar diretamente nesses assuntos para que a sociedade também possa despertar, não é? Nós estamos a falar da sociedade, não é? Que tipo de sociedade nós temos, que tipo de sociedades nós estamos incluídos, não é? O que é que nós esperamos exatamente dessas pessoas, não é? O que é que nós queremos exatamente, não é? É isso que nós queremos, não é? Para as nossas crianças, é isso que nós queremos para as nossas famílias, não é? É isso que nós queremos, não é? Nós estamos a achar o quê? Estamos a achar o quê? Que isto é normal, nós queremos normalizar, não é? As mulheres... Pois. Eu vou indo lendo também aqui algumas. O Braulio diz assim: as mulheres angolanas são muito inteligentes e muito criativas, têm tudo para dar certo na vida. Sim, tem tudo para dar certo na vida, mas muitas delas usam de forma essa errada, porque querem subir rapidamente, não é? Querem ser famosas, querem ser figuras públicas de qualquer forma, então acabam por, não é? Como é que os conteúdos que faz com que ela seja reconhecida tão rápido são estes conteúdos, não é? Há tempos atrás houve mais uma como é que eu vou dizer, um vazamento de um vídeo dela, não é, de nudez, não é? Onde muitas das pessoas acabam por perdem muito tempo a partilhar, como se fosse já não temos mais nada a falar. Temos aí as chuvas, o que está acontecendo exatamente? Temos aí a situação social, não é, do país, não é? Temos as chuvas, muitas das pessoas estão a perder as suas casas, muitas das famílias, não é, estão a morrer nesse exato momento por causa do tempo chuvoso, não é? E nós, os angolanos, em vez de apoiarmos outras causas que envolve, não é, que envolve a proteção do ser humano, nós acabamos por apoiar esses temas, acabamos por apoiar esse tipo de comportamento, não é? São comportamentos esses que nós devemos analisar, o que é que nós queremos exatamente, não é? Quanto a essa questão, não é? O que é que vocês têm a dizer com relação à exposição da mesma criança, não é? O que é que vocês têm a dizer com relação a esta exposição desnecessário, né? Desnecessário. O que é que vocês têm a dizer com relação à ida daquela criança, não é? Sabendo que a mãe teve, não é, nesta condição, não é? O que é que vocês têm a dizer, não é? Já é o momento da gente começar, não é, a falar sobre sociedade, não é? Esta é a sociedade que nós temos nos dias de hoje, não é? Na governação do João Lourenço, vem tendo, não é, a decair cada vez mais, não é? O porquê que eu vou dizer isso? Porque são eles que produzem, não é, estes escândalos, não é? São eles que produzem, não é, nos seus laboratórios, não é, usam essas tais figuras para poder então distrair exatamente a sociedade. Mas nós, a sociedade, não é, em vez só de nós olharmos aqui no que diz respeito sobre, não é, programas esses, ou temas esses de distraição, nós temos que analisar muito bem, não é, o comportamento da sociedade, de certas pessoas que estão, não é, incluídas dentro da sociedade, não é? Porque não nós fazemos aqui uma análise profunda com relação a, tudo bem, se ela precisa de apoios, não é? Precisa de apoio, já é hora, mas não deve usar, não é, essas vias para chamar a atenção à sociedade, não é? Existe formas essas de ir em busca de algumas ajudas, como aquilo que eu já teria dito, né? Psicólogos, psicanalistas, não é? Psiquiatras e por aí fora, não é? Existem N situações aqui que nós temos mesmo que meter a colher, não é? Porque aqui envolve uma criança, temos duas crianças que carecem, que precisam de serem protegidas diante destas situações. Se
Se acontecesse aí alguma coisa de mal com a criança, ela a própria mãe não tinha mãos a medir, nem sabia para onde estava a filha, não é? Nem sabia, não sabe, não é, o perigo em que a criança, não é, passou naquele exato momento enquanto ela estava aqui a fazer essa pouca vergonha. Nós sabemos dois que, não é, diante dessas situações tem sempre alguém à espera do momento certo para poder, não é, se aproveitar da criança, poder, não é, levar a criança, não é, para poder a linguagem, essas às vezes que eu não posso ficar a falar, mas é preciso que tomem atenção a essas crianças, correm perigo sim, já que a mãe se posiciona desta forma, já que a mãe, não é, queima mais tempo, não é, a querer chamar a atenção, não é, a sociedade angolana, não só a sociedade angolana, mas não é, já é hora, não é, de livrarmos essas crianças, não é, diante desta mesma. Não sei se eu posso considerar mãe. Tudo bem, vai ter pessoas aqui a dizer, não, independentemente de algumas coisas, ela tem sido uma boa mãe. Não tem sido uma boa mãe. Não tem sido uma boa mãe. Uma mãe não é uma mãe que se preza, não é, sabe que está aí nas suas vias, não mete em perigo a sua filha. Uma mãe que se preza, sabe que está, não é, a se comportar desta forma, não mete em perigo os seus filhos. Uma mãe que se preza, que quer o bem dos seus filhos, não mete os seus filhos, não é, na praça pública para serem achuvalhados. Uma mãe que se preza não faz o ridículo na praça pública, não é? Uma mãe que se preza procura mais ou menos proteger os seus filhos diante dos holofotes, e é isso que ela não tem feito, não é? Quando nós falamos sobre proteção, sobre famílias, não é? A família é a estrutura de tudo, é a base, né? Nós, quando falamos sobre a família é o nosso santuário. Quando nós precisamos de alguma energia, nós vamos sempre ir buscar, não é, no seio da nossa família. Não é? A família, não é, a base de todo o nosso, não é, a nossa educação, o nosso conhecimento, independentemente de sermos família pobre, mas ser família pobre não implica que nós, não é, possamos sair fora de linha, né? Às vezes nós queremos dizer que não tivemos boa vida, somos filhos de camponeses, somos filhos de pobres, não é? E nós queremos achar que, sendo filho de pobre, devemos nós entrar por esses caminhos. Não é? Sendo filho de pobre não te faz entrar por esses caminhos, mas é preciso arranjar formas de como você contornar a vida, não é? A vida em que tu, não é, viveste no passado e no futuro, delinear a tua vida do futuro, não é? Como é que nós olhamos o futuro dessas crianças? O que é que nós esperamos dessas crianças no futuro? Então é preciso fazermos aqui perguntas essas que ficam por ar, não é? Hoje exatamente escolhi este tema sociedade, não é, onde todos nós estamos inseridos, não é, sociedade esta que carece também de, não é, formar aqui, não é, uma bolha de defesa dos direitos das crianças quando se trata de mães como esta, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de vivência. Nós temos que lutar para que essas crianças então sejam, não é, salvas a tempo e hora, não é? Sabemos nós que diante da família dele, deixa-nos a desejar. Não há ninguém ali que consegue exatamente proteger as mesmas crianças. Então o governo deve tomar posição perante a essa situação. Não é? O INAC deve tomar posição diante desta situação. Existem duas crianças que, não é, que carecem, não é, da proteção do Estado, não é, que carecem da proteção do governo, não é? O governo é o tutor quando, não é, quando houver algumas situações que envolvem ou que possa perigar a vida de crianças ou jovens, não é, adolescentes. Primeira coisa, não é, quem deve tomar as regras é o governo, já que ela não ouve, já que ela não quer se moldar, então é o governo que tem que começar a tomar posição, não é? Será que nós temos um governo, não é, que possa meter em ordem esta situação? Será que nós temos pessoas essas preparadas que possam determinar, não é, a vida, não é, desta senhora?
não é? Será que nós temos instituições essas que poderão, não é, tomar as medidas como deveria ser, não é, para que essa senhora então possa, não é, se adaptar à sociedade, não é? São N situações aqui que nós temos que começar a falar, a tocar mesmo nos assuntos para que então, não é, cada um de nós façamos aqui os nossos pontos de vista com relação ao acontecimento, porque eu estou aqui a falar sobre o acontecimento, não é? Sobre o comportamento, não é? Sobre o comportamento em si, não é? Vamos ainda deixar de aplaudir esse tipo de pouca vergonha, vamos ainda deixar de aplaudir, não é, esse tipo de comportamento, não é, esse tipo de lixo, não sei se lixo, porque lixo para a sociedade, não é? Eu sei que muitas das pessoas têm medo de falar sobre o tema, não é? Temos que deixar também de apoiar esses programas ali de cavação, porque cavação, não é? Às vezes nós queremos achar que tudo é normal. Uma pessoa quando, não é, quando traz assuntos esses de difamação, achamos que não é, está a ser certa. Então só os outros é que estão, não é, que têm comportamentos esses desviados. Ela não tem comportamentos desses desviados. Não é desta forma que nós temos que fazer o nosso pão. Não é destruir famílias, não é destruir, não é a infância dos nossos filhos, destruir a infância não é, ou destruir a infância de quem não consegue, não é, de quem não consegue se proteger por si só, porque nós estamos a falar aqui de criança. Estamos a falar de criança, não é? Estamos a falar de menores que precisam de serem retirados de imediato. Ai, não, você está a ser muito maldosa. Não estou a ser maldosa. Já é tempo de começarem essas instituições começarem a funcionar como deve ser. Existem muitas crianças que estão em situações essas de perigo, que correm perigo diante das famílias, diante de alguns clãs, onde o pai não consegue tomar conta, não é, do seu clã, onde o avô que deveria ser exemplo, como o avô dela deveria ser o exemplo, que não é exemplo. Então, a quem devem confiar, não é, os cuidados dessas crianças? A quem devem confiar, não é? A quem deve confiar? Se uma mãe não consegue controlar, uma avó não consegue controlar, uma bisavó não consegue controlar, não é? A quem essas crianças devem ser, não é? A quem devem dar essa responsabilidade? O Estado deveria tomar essa responsabilidade, o Estado deveria tomar atenção, não é, a certas famílias. Não é? Quando nós falamos sobre famílias essas destruturadas, é isto. O dar de comer não significa que é uma família estruturada. Dar de comer, lutar só para dar de comer, sem preservar a vida, sem dar educação. Não é? As crianças postas diante das redes sociais, seguir, não é, a onda das lives que a mãe faz de pouca vergonha, não é, onde a mãe não consegue se conter, onde a mãe mostra o quanto, não é, ela não é exemplo. São N situações aqui que nós devemos falar, não é? São N situações aqui que nós devemos mesmo, não é, botar os nossos dedos. E é aqui onde eu vim cá botar os meus dedos sobre sociedade, que tipo de sociedade nós somos nos dias de hoje, quem nós somos, porque todos nós estamos incluídos em uma sociedade, não é? E muitos deles têm atitudes esses que desviam o sentido da sociedade. E são essas pessoas que têm feito com que, não é, certas famílias sigam os mesmos exemplos. Falar de sociedade nunca é fácil, é difícil. Quando nós falamos de defender a mulher, é difícil. É difícil. Defender a mulher é difícil. Defender as mães é difícil. Muitas das mães deixam a desejar, muitas das famílias, muitas deixam a desejar.
Eu me pergunto, por que que eu tenho que defender a mulher? O que que me leva a fazer com que eu, não é, venha defender esta mulher? São perguntas deixadas no ar. Não basta só nós fazermos lives. Basta nós fazermos lives a tocar exatamente nos perigos, na posição em que estas submetem. Temos que olhar na posição onde cada um de nós podemos fazer alguma coisa. É o momento da gente fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Não é hora de passarmos as mãos na cabeça. Ser famoso ou ter fama não é deste modo. Ela já tem a sua fama, mas ela precisava moldar, não é? Já que ela chegou ali deste modo, usando, não é, essas vias, mas ela precisava moldar. Já é hora dela se moldar. Já é hora dela aproveitar, não é? Não só falando da vida dos famosos, não só falando sobre quem traiu, quem não traiu, como é que contraiu doença, como é que... Não. Mas é preciso começar a aprender a mudar a forma de aproveitar essa mídia. Porque não? Isso serve também para as nossas televisões, televisão esta-angolana, onde os programas que se têm feito não agregam, onde os programas que são feitos nas televisões angolanas são programas esses que não educam, programas esses que levam à intriga, que levam à destruição em massa das famílias, programas esses que não são feitos com base, não é, ao aprendizado do ser humano ou da educação das nossas crianças. São programas esses que deveriam também ser boicotados. Quando nós falamos aqui das lives dessas senhoras, eu se fosse dono de várias redes sociais, eu estaria a tirar em cena muita gente aqui das redes sociais. Por quê? Porque são programas esses que não acrescentam nada. São programas esses que não ensinam. São programas esses que fazem com que a sociedade não evolua. São programas esses que fazem com que as pessoas param no tempo. O mundo não foi feito só, não é, destes comportamentos do mercado de sexo, do mercado da prostituição, do mercado da intriga, do mercado da destruição em massa das famílias. O mundo, ou as redes sociais, quando os mentores dessas redes sociais resolveram fazer esse projeto, é para as pessoas aprenderem a usar de forma esta, não é? De forma esta consciente, não é? De forma esta organizada, de forma esta inteligente. Quando nós olhamos por essa figura, por esse tipo de comportamento, o que é que nós achamos? É normal? É normal? O que é que nós estamos a ver aqui? Que tipo de exemplo nós estamos a tirar aqui? Que tipo de aprendizado nós estamos a tirar aqui? Por isso eu cometi lá em cima, maior de 18 anos, para eu poder trazer aqui essas imagens. Olá, quem quiser comentar, pode comentar, que eu vou lendo os comentários, não é? É isso, vou responder aqui a São Coração, não é? Como estás a dizer aqui, e é verdade, tem que ser sim cancelada. Como a Tuga Agressiva disse, já é hora
não é, das próprias seguidoras começarem a prestarem atenção se é esse tipo de programa, se é esse tipo, não é, de aprendizado que elas querem. Já é hora de tomar atitude essas sérias. Atitudes essas sérias, não é, com base a este cenário. Já é hora, sim, das pessoas começarem a ter noção. Já é hora, sim, da gente começar a ter noção que tipo de programa nós temos assistido. Já é hora de nós começarmos a ter noção, não é, de que tipo de lives nós vamos assistir. O que eu vou aprender exatamente com esta live? O que eu vou tirar de exemplo a esta live? Tudo bem, não teve uma infância como manda a lei, como deveria ser, mas já é hora de se moldar, já é hora de mudar. Já é hora de se moldar. Tudo bem, com 9 anos entrou por essas vias, com 9 anos foi violada, com 9 anos foi, não é? Existe um longo caminho para que as pessoas possam se moldar. Existe um longo caminho para que as pessoas possam aprender com os erros, com o sofrimento, não é? Existe um longo tempo para que as pessoas possam, não é, se mostrar o quanto, não é, mudou para que os outros também possam seguir. Não é? É aquilo que eu costumo dizer, porque não essa pessoa, porque não essa senhora usar esta patologia dela para poder levar mais informações às pessoas, não é? Para poder clarificar, não é, as pessoas com relação à sua patologia. Já é hora. Por que não aproveitar esta patologia dela para ela poder, não é, abraçar outras pessoas que também têm a mesma patologia, que muitas delas vivem não é, sem o conhecimento de base, como lidar com esta patologia, como é que devem, não é, como é que devem se proteger, não é? Onde é que elas podem ou poderão ir buscar ajuda, porque não? Existem várias formas dela poder manter essa fama dela, essa celebridade dela nas mídias. Nós estamos a perder noção do que é influenciar. O que é influenciar? É isto, não é? Abanando esses balões na via pública. Esse tipo de influências que nós queremos, não é, incentivar as pessoas para que as pessoas possam jardar, para que as pessoas possam se meter com homens casados, para que as pessoas possam, não é, destruir, não é, o relacionamento de outrem. É este tipo de influência que nós temos que incentivam para que as pessoas possam casar com um homem casado, não se importa nada de serem terceira mulher. Esse tipo de comportamento que nós temos na sociedade, não é, incentivando para que as pessoas se jardem, para que as pessoas se ofereçam nas mãos como é que dizer, dos velhotes. É esse tipo de pessoas que nós temos na sociedade que incentiva que as pessoas têm que manter velhos portugueses com posse. É esse tipo de subir na vida que nós achamos que deve ser levado na sociedade, não é? Esse tipo não é, o subir na vida, o subir de patamar, ou estar num outro nível, é casar com idosos a cair de lado, não é? É casar desesperadamente com branco português, é casar desesperadamente com como é que eu vou dizer, com os generais que já estão a cair de lado. Esse tipo de exemplo que nós queremos, afinal de contas, não é? Influências da nossa praça angolana, é este tipo de influências que nós queremos. Então vamos tomar nota do que está acontecendo exatamente. É hora de nós resgatarmos aqui a nossa sociedade, porque não nós começamos a falar, não é, diretamente para que essas pessoas então possam ter noção do que é, afinal de contas, que a sociedade não se alimenta só destes, não é, destes conteúdos. A sociedade precisa
não é, mudar de posição, não é, dizer que basta desses conteúdos, não é, basta desses conteúdos. Eu sei que muitas de nós temos algum receio de falar sobre esses conteúdos, com medo que a tal fulana vai fazer uma live disparatando. Aqui eu sou blindada de disparate, sou blindada de tudo, mas vamos lá prestar bem atenção, que não é isso que nós queremos para a nossa sociedade. Vamos lá mudar, não é, a forma de pensar, vamos lá mudar, não é? Vamos lá fazer uma limpeza aqui, não é? Diante desses comportamentos, não é? São comportamentos esses, não é? Que não deveriam, não é? Que não deveriam. Deixa-me só. São comportamentos esses que deveriam não ter espaço nas redes sociais, e ultimamente nós estamos a achar que este é o nosso divertimento, não é? É o nosso divertimento. Não, deixa eu apagar isso. Vamos começar a falar dos assuntos, temas, sociedade. Que tipo de sociedade nós temos nos dias de hoje, não é? O porquê que nós apoiamos ou apelamos, não é? Demos muita importância a essas pessoas, não é? O porquê que nós demos importância às coisas podres, não é? Por que nós demos importância às coisas más? Por que nós demos importância, não é, a esses vícios, não é? Por que nós demos tanta importância a coisas essas que não acrescentam, não agregam, não é? Quando se fala, sabe o que os nossos manos guineenses estão a dizer? Que o país mais fofoqueiro do mundo é Angola. O país mais fofoqueiro, o país que tem programas esses que não agregam em Angola, não é? Eu, em certa parte, eu dou razão. Dou razão por quê? Porque quando se toca, teve ali o coronel, né? Já teria dito no início, teve aí o coronel, não é? O professor lá no programa do Fly, onde tiveram poucas pessoas, mais de 2.000 e qualquer coisa pessoas, não é, assistirem o programa, não é? E quer dizer, se fosse aqui, como isto aqui, em todas as páginas estão todas escarrapachadas, a pessoa vai passando, não é? Vai passando nas redes sociais, todos os programas, todas as páginas, a pessoa vai dizendo, é a mesma coisa, ninguém consegue desenvolver outro tema, é a mesma coisa, está a morrer gente. Pois é, esse escândalo, se prestarem bem atenção, agora é que está-se a falar na televisão sobre, não é? Sobre a pandemia da cólera. Pois a essa situação, está-se a falar agora, não é? Da pandemia da cólera. O que vocês estão a achar com relação a isso? Não é? Será que ela não foi paga para fazer isso? Poderia ser também, poderia ser paga para poder fazer isso. Mas também nós temos que começar mesmo a falar sobre esses temas. Não é um tema de distraição, mas sim, vamos falar sociedade. Que tipo de sociedade nós somos? Somos nós que temos apoiado esse tipo de comportamento, não é? Então nós temos que começar a aprender também a não apoiar esse tipo de comportamento, já que não é, são produtos esses feitos em laboratórios esses, não é? Do governo. Então somos nós também que temos que vir contrariar aqui o governo, chamar a atenção para que o governo possa analisar, não é, o estatuto da criança, possa analisar a proteção da criança, possa acionar as instituições essas não é, de direito, para que os mesmos também possam sinalizar, não é, as crianças nesse exato momento precisam de serem socorridas, esta vez precisam de serem retirar mesmo as crianças, para que então esta senhora toma, não é, posição. Porque se isto não acontecer, porque nós vivemos em um país sem leis, nós vivemos em um país onde não temos governo, nunca teve governo, não é? Se olhamos atrás, nos anos atrás, José Eduardo isso não admitia. Em 3 segundos isso já estava fora de cena.
Em 3 segundos isso estava fora de cena. Entendeu? Poderiam dizer tudo mais alguma coisa daquele senhor, mas não é, ele já teria mandado alguém para poder dar um chega para lá para que ela possa se posicionar. Então, o que é que nós estamos à espera? Nós, vocês seguidores, vocês que tratam ela de Yaya, chegou a hora de vocês mesmos dizerem basta a vossa Yaya. Porque temos que deixar, não é, deste lado, não é, sentimental que não deveria acontecer. Nós queremos achar que esta é a forma dela procurar o pão de cada dia dos seus filhos, mas existem N formas dela poder procurar o pão de cada dia para os seus filhos, né? Por isso é que eu falei aqui sobre as campanhas que foram feitas quando ela saiu da cadeia. São programas esses, não é, de bazar, não é, fez muita coisa, foi convidada para fazer muita coisa, então já era assim tempo dela recuperar, não é, o status financeiro que ela perdeu durante o momento em que ela estava presa, não é? Deu-se ali uma mostra de mudança que não foi bem mudança, foi apenas não é, tapa pastilha, não é? Onde ela disse que agora está a mudar e não sei o quê, onde ela também depois veio desmentir que afinal de contas não estava a falar tão sério, não é? Então é preciso que a sociedade acorde. Nós, a sociedade, você, o seguidor desta pessoa, não é? Acorde por quê? Porque não é esse tipo de influências que nós queremos em Angola, não é esse tipo de influências que nós queremos em Angola. Que tipo de influências nós temos em Angola, não é? É isto que nós queremos para o futuro dos nossos filhos, não é? Este é o exemplo que nós queremos para as nossas filhas, não é? É isso que nós queremos, não é? Para o futuro da filha dela. Nós da sociedade também, nós temos que, não é? Que dizer que este não é o exemplo para o futuro da filha dela, ainda mais uma menina. Este não é exemplo. Ela já está a mostrar sinais de que não é esta via que ela vai escolher para que a sua filha possa seguir no futuro, não é? Como é que é possível uma mãe, não é, se desloca de um sítio para outro? Uma coisa é você, tipo, tá aí trabalhar, mas não expor o perigo, não é? Diante da sua filha. Uma coisa é você não expor a tua filha em perigo, outra coisa é você, não é, estar neste caminho e você perigar a vida da tua filha, não é? Uma pessoa que está fora do seu anormal consegue controlar onde é que está a filha? Para que ela pudesse fazer isso, ela tinha que estar fora do anormal. Não esteve bem, não esteve normal, não é? Houve tomas aí de substância, onde ela meteu em perigo a sua filha, estando com clientes no mesmo sítio, não é? Levando uma criança, não é? A criança correu perigo e vai correndo perigo. Cada vez que a mãe se expõe a esta situação, a criança vai correndo perigo. Não só a menina, mas também o menino vai correndo perigo. Então, nós angolanos, você seguidora assídua, você amiga, amigos, o amigo, digo uma coisa, o amigo ou amiga não é aquele que te passa as mãos na cabeça, mas que saiba te chamar a atenção em momentos esses sérios. Porque nós estamos a ver ali muita gente, até homens, não sei se são meninas, né, a dizer, ai, vocês deixam de se meter com a minha Yaya, deixam de se meter com a minha amiga, com a minha amiga, não sei o quê, vocês não têm moral. Não, você que não tem moral, você, amigo, você não tem moral de dizer que tu és amigo dela, tu não tens moral. Você quando, não é, olha para a tua amiga e você vê essa figura,
não é? Vê o comportamento desta figura. Você, em 3 tempos, você tem que dizer não concordo e que não vou passar a mão na cabeça porque você está se a comportar mal, você está em situação esta onde eu não posso compactuar. E que muitos dos amigos não têm coragem de fazer isso, achando que, não é, mesmo a amiga se comportar deste jeito, desta forma, não é, eu vou estar aqui para poder te apoiar. Não, 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 não. Eu não funciono assim. Quando eu acho que uma amiga está a passar ou está a ultrapassar dos limites, não é? Eu não quero saber se ela vai voltar a falar, se não vai voltar a falar, e quando ela se lembrar que deixou de falar, e quando ela se lembrar que afinal de contas eu estava a falar uma coisa para o bem dela, ela por si só vai voltar sozinha. Por si só ela vai voltar sozinha. Então é preciso que os amigos nesse exato momento, os seguidores nesse exato momento venham repreender, não é cancelamento certeiro, para que ela possa aprender, para que ela possa se dedicar à sua família, para que ela possa procurar novas formas, novas vias dela poder então, não é, se manter na mídia ou sustentar seus filhos, não é? Desta forma nós não estamos a ajudar nem a família, nem a própria senhora, nem os próprios filhos. Desta forma nós estamos a meter em perigo todos eles, não é? Parece que não. Falar sobre esse tema, não é? É preciso que as pessoas, não é, estejam aqui determinadas para poder falar sem medos e sem receio, não é? O porquê que eu vim cá falar? Porque eu envolvi, não é, a minha energia diante do pedido da soltura, não é, da mesma senhora, não é, com pena, não é, dela estar longe com os seus filhos, não é, dos seus filhos, não é? Porque os filhos é bom ao lado dos pais, né? Os filhos é bom estar ao lado dos pais, mas quando os pais não acrescentam, quando os pais não dão segurança, não protegem, então é melhor que os filhos mesmo sejam retirados de imediato. Sociedade, qual é o papel da sociedade? É isto que eu estou cá a fazer, não é? Que tipo de sociedade